não pela força do exército, não pelo armamento do exército, mas por apenas ter Golias. E o povo de Israel estava na linha de frente agora do exército filisteu. E a história era bem clara, dizendo que quem afrontou o exército do povo de Deus não foi o exército filisteu, foi apenas um soldado. Esse homem era temido na sua época. Quando vinha o exército filisteu, as pessoas, quando olhavam, viam primeiro ele de frente. E só ele causava medo, temor, espanto. O povo vivia aterrorizado, amedrontado. Porque Golias não era um soldado qualquer. Ele foi preparado para matar. E as suas características mostravam isso. Além dele ser preparado para isso, ele tinha um belo armamento. A sua armadura foi preparada para matar. E nada, na época, conseguia vencê-lo. Mas o interessante é que do outro lado, do lado opositor, havia um pirraia, um adolescente, um menino franzino, que até na própria família dele, ele era desmerecido, porque os irmãos deles estavam se preparando para a guerra, tal forma que o pai mandou ele levar alimento para os irmãos. Ele cuidava de ovelhas. Claro, não era o pior trabalho da época, mas também não era o melhor. A função de Davi era só cuidar de ovelhas. Mas o interessante é que naquela criança, ou naquele jovem, ele tinha algo diferente dos demais irmãos. Ele tinha algo diferente na sua vida, porque além dele cuidar das ovelhas, ele tinha algo que é necessário que nós hoje tenhamos. Ele tinha uma aliança com Deus. E a aliança com Deus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Eu não sei quem você é no meio da sua parentela. Eu não sei como as pessoas olham para você. Mas uma coisa eu sei: se você tiver aliança com Deus, as pessoas vão começar a olhar para você diferente. Foi assim na vida de Davi. Pastor de ovelhas. Para onde ia, ele carregava uma arma. E não era a arma de Golias. Ele carregava uma funda. Ele usava essa arma, acredito, para muitas vezes caçar e outras vezes brincar. É como nos dias de hoje, um estilingue, um badoque. Só que naquele tempo era de outra forma. Davi, ele tinha algo diferente. Ele foi escolhido desde o ventre. Não apenas para derrotar Golias, mas para mudar a história da sua geração. Os gigantes são frequentes. Aquele gigante, diz as Escrituras, ele desde manhã cedo colocou medo no exército do povo de Deus. O exército do povo de Deus tinha um rei. O exército tinha um exército. O exército de Deus tinha armas. Mas lhe faltavam 5 atitudes que o exército não tinha, mas que Davi teve. E são essas 5 atitudes que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. Neste primeiro dia de conferência. Eu acredito que o seu problema hoje não chega nem perto do problema que o povo de Israel passou sendo afrontado por Golias. Não era uma luta qualquer, não era uma batalha qualquer, não era
duas pessoas brigando por um espaçozinho. Era uma nação contra outra nação. E a nação que ganhasse seria senhor da nação que perdesse. Você sabe o que é isso? É você perder a sua casa, o domínio dela, para uma outra pessoa mandar. Agora, de uma proporção maior. Mas existem 5 atitudes que Davi tomou diante do gigante. Primeira, Davi usou uma arma poderosa que nós muitas vezes não sabemos usá-la nos dias atuais. Davi usou a fé. Diga, Davi usou a fé. Ele não focou sua visão no gigante, e sim na recompensa que ele teria ao matar o gigante. Já diz uma frase por aí: não olhe o tamanho do problema, não diga a Deus o tamanho do problema, mas diga ao problema o tamanho do seu Deus. Quando Davi se deparou com aquela situação, Davi analisou todo aquele quadro e disse: o que é que eu vou ganhar se eu derrubar esse cara aí? Aí o rei disse: olhe, eu te dou riquezas, você vai casar com a minha filha. Você sabe o que é casar com a filha do rei? É virar príncipe. Sua família não pagará mais impostos, você mudará da água para o vinho. Davi disse: o negócio é comigo. Mas ele não tinha a aparência de guerreiro, ele não tinha preparação para isso. Com certeza, foi por isso que o Golias disse: eu vou fazer você um palito de dente, e vou palitar os meus dentes. Eu vou pegar a tua carne e dar para as feras do campo, para que os abutres te comam. Quem é você? Olha o teu tamanho. Irmãos, Davi não tinha nenhuma preparação, ainda que ele tinha uma história que ele teve o prazer de falar ao rei: meu rei, as pessoas não sabem, meu pai não sabe, mas quando eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai, vieram feras comer as ovelhas do meu pai. E sabe o que eu fiz, ó rei? Matei todas, mas não deixei que nenhuma ovelha do meu pai morresse. Meu rei, chegou outro momento em que eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um urso. Imagine, na força do meu Deus, meu rei, eu matei e não deixei que as ovelhas do meu pai morressem. Eu tinha um compromisso com meu Deus e tinha um compromisso com meu pai, de todo dia levar tantas ovelhas e trazer tantas ovelhas. E era costume os pastores da época levarem ovelhas para o campo e voltar sem muitas ovelhas, porque existiam feras do campo, existiam ursos, e todo pastor estava vulnerável aos ataques. Mas Davi não. Ele tinha uma história de guerra, ele já confrontou inimigos maiores e mais fortes do que ele. Feras do campo e ursos. Sim, meu rei, se eu derrubar aquele gigante, eu vou casar com sua filha, vou ter riqueza, então o negócio é comigo. Meu rei, você achou um homem de fé. Eu não sei qual é a dificuldade que você está atravessando. Se você olhar para o problema, você vai quebrar a cara. Mas se você olhar a oportunidade de você usar sua fé neste momento, Deus gerará um grande milagre. O milagre que você está esperando. Ele não focou a visão no gigante, ele focou a visão na oportunidade.